Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando mais uma edição do nosso Meu Nome é Correria e hoje eu vou conversar com minha amiga profissional competentíssima. Começou a carreira ali na Rádio 89, depois marcou época na MTV Brasil, à frente do Disque, à frente do Luau, entre outros programas também. Teve uma passagem pela TV Globo no Video Show e hoje apresenta, cria e produz os seus próprios projetos. O nome dela é Sara Oliveira, mas pode chamá-la de Correria. Aê, Saritia, como é que você tá? Tudo bom, querida? Tudo ótimo, Tudo amo. junto. Eu amo muito, gente, não tem como. Não tem como começar esse programa sem falar isso. A gente está muito feliz aqui de ter você, Saritia. E a gente quer conversar falando do seu programa mais longevo. É o Minha Canção, tem 10 temporadas na Rádio Eldorado. É verdade, a gente está estreando a 11ª. É o mais longevo. Talvez o Viva Voz no GNT tenha sido Mais do que 10 temporadas? Sim, foi mais, é porque ele era temporada por ano. Não, falei besteira, eram 2 por ano. Tá igual, pau a pau. O Viva Voz no GNT e o Minha Canção, que é na rádio, no podcast e no YouTube. Sim, a gente gostaria de saber, assim, pô, você criou, você de certa forma é produtora executiva também e apresenta o programa. Mas você é bastante conhecida, assim, aqui nos bastidores, como uma pessoa CDF, assim, você estuda as pautas, você vai lá, vê cada uma das gravações, fica procurando possíveis coincidências, possíveis ganchos para você perguntar ao artista, você surpreende o entrevistado naquele momento da conversa. E a gente está vivendo uma época muito diferente disso, a época da efemeridade, das coisas que são feitas praticamente descartáveis. Assim. Como é que você mantém essa essência CDF profunda para encantar os seus entrevistados? Casé, eu não tenho nada de Capricórnio no meu mapa astral. Eu não sou como você. Mas eu tenho uma filha capricorniana. Tô brincando. A piada é porque os capricornianos são muito CDFs. E você sempre foi também. Brincadeiras à parte, assim, de signo, que tem a ver, mas não tem também. Isso depende muito de cada um e do ambiente, da criação e da formação. Eu acho que eu me considero uma apaixonada. Eu sou muito apaixonada por comunicação. Então, eu sou muito apaixonada por música também. Então, todos os meus programas, eles têm o que eu gosto, que é falar de música, mas não necessariamente, porque eu faço muitos programas de comportamento também. E esses de comportamento, a música permeia de alguma forma, porque fala de memória afetiva, ou conta histórias. Eu acho que a minha maior paixão são as histórias, por isso que eu mergulho na história do outro. Seja um músico, ou seja um artista, ou seja um anônimo. Porque o Nosso Amor a Gente Inventa, por exemplo, que é esse projeto que eu fiz, que também está no streaming no YouTube, ele é com pessoas de diversas profissões. Né? O próprio Calada da Noite tinha um artista, mas tinha outras profissões ali, pessoas que tinham uma relação diferente com a noite, que eram notívagos como eu. E eu sou uma apaixonada pela noite. Então, eu acho que é a paixão. Pode ser piegas falar isso, mas é bem é o que eu tenho para te responder. Eu sou muito apaixonada. E isso me faz levar muito a sério. Você, no hall de seus entrevistados, assim, você tem desde gente, Caetano Veloso, 80 anos, 60 anos de carreira, sei lá, tem o Emicida, que tem 10, 15 anos de carreira. O último episódio, inclusive, foi com o Emicida em 2 partes e tudo. Como é que você se prepara para esses momentos? Como é que você faz sua pesquisa? Como é que você escolhe as perguntas? Porque, pô, o Caetano já foi entrevistado por todo mundo. Como é que você vai achando essas coisas? Pô, isso aqui é especial, isso ninguém falou. O do Caetano é curioso falar. Porque quando eu fechei Caetano pro Minha Canção, porque eu já fiz o Caetano pro Calada da Noite, porque ele é notívago, eu já fiz o Caetano pro Na Trilha da Canção, aquele documentário que também tá na Globoplay e foi ao ar no GNT. E Caetano na MTV, muitas vezes, né? Mas quando o Minha Canção, como ele é sobre a trajetória musical, as histórias por trás das músicas, eu falei, como é que eu vou fazer Caetano, gente? Caetano que, cara, nos anos 70, 60, tinha 2 discos por dia, por ano, até nos anos 80. Ele lançava 2 discos por ano, 3 discos por ano. É muita obra, é muita música. Aí eu fiquei pensando e falei, eu vou fazer um outro recorte, eu vou falar das músicas do Caetano que revelam a pulsão pela vida, o desejo de viver. Porque a gente passou por os últimos anos muito difíceis, e tem canções lindas do Caetano, e eu não estou falando nem de sexo, porque você fala de desejo, parece que... Porque tem muitas canções sexuais dele, imagina o disco dele ser o próprio trans, assim, tem uma coisa muito que ambígua, e não só esses, tem vários, mas é muito mais profundo do que isso. É o desejo pela vida, é você querer viver. E ele, agora, nesse disco recente, Meu Coco, tem uma canção que chama Não Vou Deixar, que ele fala, não vou deixar acabarem com a gente, assim, não vou deixar. É muita lida
é muito gozo, é muita história. A gente está aqui, a gente tem vontade, né? O pulso ainda pulsa, como dizem os Titãs, né? Essa música linda, que é do Arnaldo e acho que do Branco, enfim, eles compõem juntos várias canções, né? E foi isso, eu fiz esse recorte de canções que mostravam o desejo pela vida. E ele ficou enlouquecido, assim, foi muito legal. Porque daí a gente foi desde o primeiro disco até o Meu Coco, todas as canções que mostram a faísca, a centelha, sabe? E essa pesquisa toda você faz sozinha? Você tem alguma pessoa que ajuda Eu tenho, você? nesse programa especificamente, Minha Canção, eu tenho o Felipe de Paula, que é tipo o nosso Massari. Lembra do Massari? Sim, Nossa, claro, enciclopédia Fábio musical. Massari, E ele é Alô, Fábio Massari, um grande abraço. reverendo. E o Felipe de Paula tem isso. E eu tenho um jeito, assim, um método muito caótico É? de pesquisa. Você Eu não é sou organizada, assim? nada, eu sou muito caótica. Eu vou pela paixão mesmo, assim. Mas eu consigo. Dentro do meu caos, eu consigo me organizar. Então, realmente, nas temporadas tem... A gente tá falando do Minha Canção, que é o atual, né? Então, nas temporadas tem desde, sei lá, um especial de funk, que vai desde os anos 60 até agora, com o Russo Passapulso, com o Zudzilla, que é rapper. Aí, de repente, tem a Beyoncé. Aí, depois tem uma homenagem ao Daft Punk. Aí tem uma homenagem, sabe assim, essa temporada mesmo, eu vou, nem sei se pode revelar, mas eu vou Pode. estrear com Péricles. Ah, que Pericão, eu vou incrível. colocar. E o Eldorado não toca pagode e samba, mas o Pericão é um cara que, sabe tudo de música, de soul music, da música preta brasileira, da música preta gringa. Então a gente ficou falando desde Ray Charles, a Tony Tornado, aí ele fez Palhinha de Cassiano, eu tô entregando tudo, que ele podia, que eu nem sei quando. Claro, pode sim. Mas enfim, tem isso, sabe? As pessoas falam, nossa, você colocou Nirvana e Adele na mesma temporada, você colocou, sei lá... O programa é meu, eu ponho o que eu quiser. a Nara Leão e o Emicida, né? Tipo, o Black Sabbath, a gente já fez Led Zeppelin, e daí ao mesmo tempo tem a Fernanda Takayo, tem a Gal Costa, enfim, Gilberto Gil, foram todos já. Eu só tô esperando o Chico Buarque um dia, né? Não conseguiu, hein? Faz um convite. Olha Paulinho pra da aquela câmera aqui, a Viola. gente vai fazer um Então, corte já- da Sara convidando o Chico Buarque. Vou Vai lá. convidar Chico Buarque, Canivelo, te amo. Aquelas, eu adoro o produtor dele, amo o empresário dele. A filha do Paulinho da Viola, beijos pra ela também, eu tô em contato. A Suzy do Djavan, que também falta, quem mais? Milton Nascimento. Milton já fez. Já fez, ó. Ah, Milton. Ai, aí gente, você ouve todos os nosso discos Deus, lá, né? como é que você Milton, faz? nosso Deus. Sim, Agora show em turnê, incrível. a última turnê, a turnê de despedida, que coisa linda ele cantando. E ele termina o show com Travessia, acho tão simbólico. Essa canção Travessia é linda, que inclusive tem a versão em Bridges, ele é Sarah Vaughan. A mulher veio pro Brasil para gravar com Milton Nascimento. Milton Nascimento é tipo patrimônio, Incrível, né? né? Sim. Ai, tem Milton, gente, que legal. Mas e aí você vai ouvindo as músicas e fazendo essa costura junto com o Felipe, que você falou? Vou, eu mando as músicas pra ele, falo o que você acha dessas músicas que eu escolhi, aí ele dá uma ideia ou outra, aí eu falo tudo que eu sinto, por isso que eu falo que eu sou caótica, porque daí eu escrevo tudo que eu sinto daquele artista. Escreve no papel mesmo, caneta e papel ou no computador? Nem no computador, às vezes No celular? no celular. Nossa, que nem o Casagrande. Ó. O Tipo Casagrande no também Notes. vai Eu escrevendo, fico escrevendo os nos artigos Notes. no celular. Às vezes no computador. Mas muitas vezes porque de repente me dá um clique. Então eu tô ouvindo a música, eu tô viajando e não tô guiando, eu tô lá. Aí eu lembro, aí aqui no camarim tava me arrumando, eu vou receber um Lembrou outro de alguma artista, coisa? lembrei de um negócio O que você lembrou? Conta pra gente. da canção. Por conta do Péricles, eu voltei a ouvir Tony Tornado, fazia tempo que eu não ouvia. E tem uma canção que chama BR3, que é muito linda, que é com o trio Ternura, que ele fala, a gente corre. Aí tem o coro das mulheres do trio Ternura, a gente corre. Eu falava, gente, como é linda a soul music brasileira. Aí eu comecei a chorar de emoção, louca. E a Lê, minha maquiadora, não, calma, essa sou eu. Durante a sessão de maquiagem, você Agora, lembrou e antes de começou a entrar chorar. aqui. Aí eu fico emocionada, aí eu vou lá e escrevo. Colocar Tony Tornado no Sobe Som X. Essa é a minha loucurinha. Só que pra não deixar o meu produtor maluco, eu não fico mandando, né? Tá, você primeiro anota e Eu manda anoto e espero a hora. a hora Anoto. certa, 4 da manhã, Sim. 5 Então, da manhã. tem isso. Às vezes é 4 da manhã, eu deixo para escrever no dia seguinte, mas ele é notívago como a gente. Então, às vezes, ele me escreve, às vezes, meia-noite. Mas sempre foi assim, nossa, sempre, com todas as minhas diretoras, a Vera Egito, que é minha diretora, que dirigiu vários projetos meus, que é uma cineasta, ela é muito da manhã.
Então eu mandava coisa para ela de madrugada, algumas ideias, de manhã ela me respondia. Então eu chegava às 4 da manhã, 6 da manhã era a resposta dela, porque ela estava acordando. O Ismir Filho, meu irmão, cineasta também, que é meu grande parceiro, que produz as minhas coisas junto comigo, a produtora dele, na verdade, e ele cria junto comigo muito, né? Eu crio e ele me ajuda a formatar, ele é bom de formato, porque eu tenho esse caos que ele não tem. Então eu venho com as ideias, eu venho toda atropelada. Aí ele fala, calma, vamos formatar. Para projetos novos que a gente tem. E também é isso. Ele fala, amanhã de manhã a gente conversa. Só que daí eu acordo, Cazé, já tem tudo bonitinho lá. Tudo que eu falei na noite anterior, ele... Vai organizando. Eu tenho sorte de ter pessoas que eu amo do meu lado. Fernanda Thompson é outra também, que tem um outro tipo de trabalho, que é a minha agente e a minha maior parceira também, junto com o Ismir, meu irmão, e que faz a produção executiva das minhas coisas, que tem um outro ritmo. Fernanda tem outro ritmo. E a gente tá junto há quase 15 anos, cara, trabalhando. E às vezes eu tenho vergonha. Eu dou risada, escrevo assim, ai, Fê, te amo, desculpa. Ela, mas por que você tá pedindo desculpa? Aí eu vou ver os meus WhatsApps enormes, muito loucos, assim. Aí eu falo, gente, eu sou muito aquariana, Deus. Aí eu vou lá e falo, não, deixa eu reorganizar. Aí eu apago, agora dá pra apagar, né? Aí eu apago, aí eu reorganizo e mando de novo. E ela faz, perfeito. Ou muda alguma coisa que você achar melhor. Porque eu mando pra ela, porque ela é ótima de texto. Ela, tá perfeito. Eu, mentira, não tá perfeito. Aí ela, tá perfeito. Toda calma. Adoro. Pra dar aquela levantada na moral também, porque a moral ajuda a gente a resolver as Ajuda a coisas, dar né? gás, né? Quando você ouve uma mensagem bonita ou essa abertura que você fez, eu fico tão feliz, porque daí dá um gás, a gente fala, vamos continuar. Porque, cara, a vida é muito curta, lá vou eu, mas é verdade, né? O papo é profundo. A vida é curta demais, a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz. Para chegar no ponto que você está, de uma carreira consolidada, assim, de tanto tempo, respeitada, entrevistando pessoas tão importantes da cena musical brasileira, precisa ter esse conjunto de pessoas, então? Precisa ter esses complementos? Não é uma coisa que se faz sozinho? Não tem Não aquele é. artista genial, maravilhoso, que vai Não lá e existe arrebenta? isso. Casé, não existe isso. Audiovisual é coletivo. E a música, mesmo os compositores sempre me falam isso. É um processo solitário, compor. Mas na hora que você põe para o mundo, aquilo vira coletivo. Só vai fazer sentido se bater no outro, né? Então, quando a gente está aqui, você olhando para a câmera, eu também, só faz sentido se a gente está conseguindo passar essa mensagem. Não é uma conversa entre só eu e você, entende? Mesmo os meninos que estão aqui, as meninas que estão aqui gravando com a gente no estúdio ou lá em cima, eles têm que estar dentro, todo mundo tem que estar junto. E eu sinto isso nos músicos. Bandas que eu entrevisto, que você vê a necessidade de saber trabalhar no coletivo também. Ou o artista solo, a necessidade de saber trabalhar em equipe. Não existe mais essa coisa das instituições, das gravadoras, do empresário que grita, do produtor maior. Isso não existe mais, está caindo, está falindo essas instituições, sabe? Não faz mais sentido para o dia de hoje. E como é que foi essa transição sua? Porque, claro, a gente está fazendo um arco enorme, né? Desde você começar como repórter, estagiando lá na Rádio 89, até você criar e produzir e apresentar seus próprios projetos. Por que você fez isso? Porque se você é aquariana, se é tão difícil para você essa organização, essa logística, Eu falo muito por que você signo, fez né? essa transição? Porque você está trabalhando numa rádio como 89, ou numa empresa como MTV, você tem todo um backup, você tem toda uma estrutura ali que está, né, ajudando você a empurrar. Quando você faz essa transição, porra, aí é uma parte de responsabilidade, que são difíceis de... E é muito doido, porque eu fui da MTV pra Globo. E a MTV, ela... Que foi o video show, né? Pro video show. E a MTV tinha uma coisa que eu achava muito legal, que colocava a gente na fogueira. Vai aí, seja você. E eu lembro do Zico Góes falando, mas preserve seu lado B. Que o nosso lado B assim, a gente era pop na MTV, a gente não era underground, nunca foi alternativo. Tinha ali o público, que era um público jovem, majoritariamente, mas a gente era pop. E o lado B era do tipo, preservar as coisas, que você não deslumbrar. Eu acho que eu interpretava assim, quando ele dizia... segura seu lado B, eu gostava disso, porque a gente nunca deslumbrou. Então, tinha isso de jogar na fogueira e vai lá e fala, mas tinha uma puta responsabilidade por trás, entendeu? Era uma correria absurda. Eu fazia o disco, eu tinha 20 anos, Cazé. 20 anos, 20, 21, 22, muito nova. E era um programa que eu tinha que pôr no ar. Era uma responsabilidade absurda, era ao vivo. E um programa com a escolha da audiência, Nossa! né?
E de alguma forma, naquela época, não tinha as redes sociais. A gente brinca que foi precursor ali das redes sociais os e-mails do Disque, porque eu me comunicava ao vivo lendo os e-mails. Sim. E podia aparecer de tudo. Então, existia uma... Eu me sentia muito responsável por aquilo. Eu estava muito apaixonada de estar ali, trabalhando naquela televisão, que fazia uma televisão de jovem para jovem, que tinha um compromisso absurdo que eu sinto falta hoje em dia em todos os meios de comunicação, que não fazia concessão quando o assunto era cidadania, porque isso eu sinto falta, eu acho que o adolescente e o pré-adolescente é abandonado pelos meios de comunicação hoje em dia. Então, a cada intervalo da MTV, falava sobre educação, falava sobre cidadania, sobre educação sexual, sobre HIV, sobre DST, que agora é IST, e explicava tudo. E até como colocar uma camisinha, sabe? E sobre aborto. E hoje em dia eu vejo, assim, o adolescente abandonado. E isso me incomoda. Mas tudo para dizer que era essa coisa meio descolada, mas tinha uma puta responsabilidade por trás. Era uma correria nossa toda ali, com a engrenagem. Quando eu fui para a TV Globo, aí eu entendi o que era uma engrenagem de uma televisão, maior televisão da América Latina. Sim. 50 mil pessoas em estúdio e muita gente, porque a gente saía para fazer as matérias, ou até no Disque em estúdio, eram só 3, 4 pessoas, né? Na TV Globo, por uma externa, você vai para a Índia. Eu fui para a Índia com a TV Globo, fiquei um mês fazendo aquele Caminho das Índias, o making-off e tal da novela. Uma super engrenagem. Então, eu aprendi muito na TV Globo. Aí, para responder a sua pergunta, porque eu dei uma volta, porque eu achei importante falar também das coisas... Eu estava esperando o retorno. Mas é que, enfim, falar das coisas que tem as diferenças, né? Quando eu estava no Video Show, quando eu fui entrar no 5º ano de Video Show, porque eu fiquei quase 5 anos no Video Show, é que as pessoas têm a memória afetiva com a MTV, mas eu fiquei bastante no Video Show. Tava mudando a direção, tal, não sei o quê, e eu tive a ideia do Viva Voz. E daí, como eu tinha contrato com a Globo, eu apresentei para o Fantástico, como um quadro. E daí, um diretor lá da Globo falou para mim, mas isso é muito a cara do GNT. Não tinha streaming, não tinha outras plataformas como tem hoje, tem várias. Sim. Né? Tinha só TV a cabo. E daí, eu apresentei para o GNT... E daí mas como é que foi isso? Porque você se sentiu mal? Porque o cara falou, pô, você vai lá no Fantástico apresentar para o seu quadro. Não, vai lá no GNT. Não, eu amei, porque eu era telespectadora do GNT. Tá. Eu achei, inclusive, que tinha tudo a ver. Eu falei, eu vou pegar um público de mulheres. Até porque eu já estava... Se não ficar uma coisa muito jovem, a menina da MTV. Isso é o quê? 2010? Isso foi 2000... Eu estreiei, né, no GNT em 2011, eu acho. Acho que foi isso, eu não lembro direito. Acho que foi 2011. E daí aí que foi, que daí eu chamei Esmir, chamei Fernanda Thompson, sentamos, vamos formatar para apresentar para o GNT esse projeto. Aí fui eu e eles, e a gente apresentou, e daí a gente gravou um piloto. A gente gravou um piloto com o nosso esquema, assim. A gente pegou câmeras da produtora do Esmir, a gente falou com a Bárbara Paz, maravilhosa, na casa do Babenco. O Babenco meio que dirigiu, é muito bom isso. Foi todos os amigos. O Babenco dirigiu o piloto. Não, ele chegava e falava assim, isso não está bom. E a Vera Egito, maravilhosa, respeitando o Babenco. Imagina, o Babenco fala, Esmir e Vera olhando assim, rindo, né? Acho que o Esmir nem foi. O Esmir, na verdade, ele não acompanhava, ele só me ajudou a formatar. E daí a gente montou e mostrou pro GNT. A gente fez assim, todo mundo se arriscou. Quero dizer, todo mundo apostou. Sim, claro. E daí foi. E daí, a partir disso... Esse foi o primeiro programa, foi o primeiro projeto autoral seu. E com uma equipe de cinema que nunca tinha feito TV. Uau. Eles nunca tinham feito TV, eles foram porque eles acreditaram e porque eu tenho isso, porque eu fico muito apaixonada pelo projeto. Mas seu irmão também é um aventureiro, né? Porque o primeiro viral, lá, o Tapa na Pantera. É verdade, né? é verdade. E você está falando, a produtora dele é a Saliva Shots, né? A Saliva Shots e a Fetiche. Porque agora a Fetiche faz umas coisas, a Saliva outras, mas é a mesma. E o que a Bárbara Paz estava fazendo? O piloto foi com ela? Eu entrevistei ela. Entrevistou a Bárbara. A gente ligou para a Bárbara, ela topou. A mesma coisa com Calada à Noite. Eu liguei para a Patrícia Pilar, ela topou e ela fez o piloto com a gente. E de onde veio a ideia do Calada à Noite? Eu tenho uma sorte das pessoas acreditarem nos projetos, ainda bem. O Calada à Noite veio de uma ideia pessoal minha, que é assim... Cara, eu sou muito notívaga. E eu comecei a perceber que é muito difícil. As pessoas se sentiam muito marginalizadas por serem notívagos. E não é só essa coisa, só médico e artista é notívago. Não, tem várias profissões. Aí eu comecei a pesquisar as profissões que tinham. Mas vamos definir melhor o que é ser notívago. No seu caso, o que é isso? No meu caso, é dormir tarde. Dormir tarde de que horas? Tipo 3, 2 da manhã, até hoje, mesmo sendo mãe, mesmo tendo que acordar cedo no dia seguinte. Não tem essa de você... E eu fiz em homenagem a Jô Soares, né? Porque eu assistia muito Jô.
E ainda bem que em vida ele soube disso, tanto que ele encerrou a primeira temporada do Calada à Noite, sendo o entrevistado, recebeu a gente na casa dele, ficou encantadíssimo com o formato, porque a gente fez até, fiquei escolhendo a trilha sonora, porque ele adora jazz, adorava jazz, né? Aí coloquei Smiths, porque This Charming Man, porque ele é um cara tão charmoso. Aí ele se emocionou no final, tão bonito. É muito bonito esse episódio com ele. Ele assim, com o olhinho todo vermelho, assim, fofo. bonitinho, falando porque é tão apaixonado pela noite, falava umas coisas lindas da criação, que ele só criava à noite. Aí Casé tem uma coisa muito boa, que eu até botei no meu Instagram quando ele faleceu. Ai, que as deusas o protejam, porque ele era um homem muito maravilhoso. O dia que foi, eu fui no programa dele 2 vezes, né? E uma vez eu fui com o Esmir, quando o Esmir ganhou Cannes e tal, e eu tava estreando no vídeo show, então ele chamou nós dois. E a segunda vez foi para falar do Calada à Noite. Mas eu nunca tinha contado isso, eu contei no meu Instagram. Quando ele assistiu o episódio dele, ele não assiste coisa dele, ele não assistia coisa dele, ele nunca foi de assistir, mas ele ficou curioso. Ele assistiu a reprise das 5 da manhã. Tinha uma reprise do Calada à Noite às 5 da manhã. Ninguém assistia. Ele assistiu essa reprise. Aí ele ligou no meu celular, só que eu não tinha o celular do Jô, então eu não atendi. E ele ficou tentando. Aí ele conseguiu o telefone da minha casa. Eu ainda tinha o telefone fixo, isso aí era 2017, sei lá. Aí ele ligou na minha casa e falou: Ô menina, você não atende o telefone? É o Jô Soares. Eu tô ligando pra dizer que eu acabei que essa madrugada eu assisti a reprise do Calada. Adorei que você colocou, acho que era Joe Coltrane na trilha. Coltrane. E começou a falar das edições, não sei o quê, e eu babando, assim, eu falava, gente, eu tô recebendo um trote. Eu queria ter gravado, ele é muito maravilhoso. Muito legal. E foi em homenagem a ele. E aí todo dia você dorme 2 da manhã e é o momento que você está criando, é o momento que Sim. você está pensando. E o momento das contas, da planilha? Não existe, né? Não existe. Mas você tá doido? Não tem isso. Eu tenho amigos e pessoas maravilhosas que fazem isso por mim. É incapaz de fazer, é muito difícil. Tem Mas baralho, eu não olha, o consigo que ver o acontece? mapa. Você não tá entendendo? Eu não consigo nem ver Excel. Tenho pavor. As meninas, às vezes, do Foi desde sempre, foi assim? Que me mandam um Google Docs. Eu falo, gente, vocês podem dar copy-paste e colocar no... Engraçado, porque eu, ao mesmo tempo, sou super tecnológica. Adoro uma tecnologia, adoro uma praticidade. Mas essa coisa que me tira um pouco, eu não consigo. E quando foi que você se deu conta que, pô, que você não conseguiria, que isso não era necessariamente um problema desde que você se cercasse de pessoas que pudessem complementar o seu trabalho, né? Porque quando a gente começa, Mas a gente eu não sabe é. disso, né? Sei lá. Eu acho que na MTV eu já fui percebendo. Já foi porque percebendo? Na MTV, Mas ninguém lá está interessado se você era notívago ou não, né? Você, pô, começou como estagiária, lá você vai ter que trabalhar, você não consegue construir o seu Não, mas lá eu time comecei já schedule. como repórter. E eu fiquei só 6 meses. Mas eu dei uma sorte, eu nunca gravei de manhã na MTV. Nunca, era sempre à noite. Quando antes do Disque, né? Porque 6 meses depois eu estreiei no Disque. Mas no vídeo show... Nossa, no vídeo show era difícil. Tinha que estar 6 horas da manhã no set, às vezes, quando era novela. Uma vez eu tinha uma gravação e era com Tony Ramos. Lá, esse da Índia, lembrei agora, porque eu já fui em vários lugares com vídeo show. O seu Tony é muito, muito pontual. Eu não dormi. Eu emendei no hotel. Aquele hotel maravilhoso, aqueles hotéis da Índia lá. Sim. Não, obviamente que eu não dormi. E o meu medo de perder a hora com o Tony Ramos. Eu fui virada. Eu me maquiei. Tinha um maquiador lá da novela, ele me ajudou, falou... Tinha muito sol, era muito calor, ele falava, põe um pouco de aguinha pra não craquelar, olha pra luz. Eu tô aqui olhando pra luz, lembrando dele. E eu cansada, mas, tomei um café e fui. Uau. Passava mal. Passava mal. Por isso que eu criei o Calada à Noite. Foi o meu TCC da análise, minha alta da análise. E foi difícil perceber isso? Porque eu tenho dificuldade por isso. Eu acho muito difícil planilha, mas eu me sinto muito culpado, assim, de não conseguir. Então, por isso que eu falo que foi minha trabalho com alta. pessoas que sabem muito, sabem fazer essas coisas e tal, mas tem que fazer, também faço, mas ainda assim eu me sinto mal, sei lá. Do Preciso quê? levar De pra dormir terapia. tarde ou de fazer... Ou de... De não conseguir, de perder os vencimentos das coisas, tá ligado? Não, então, eu tenho uma coisa que eu sou muito certinha com... Contas. Não contas. Eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Eu sou muito certinha com datas.
Eu sou muito CDF nesse sentido. Então, assim, eu sei os pagamentos quando tem que fazer. Não é que tem alguém que vai fazer isso pra mim. Não, eu faço. Você não põe no débito automático. Então, aprendi a pôr um débito automático pra não ter que... Aprendi. Claro, Pô, né? fiz um curso aí. Não, aprendi a pôr um débito automático, imagina, senão... Mas eu tenho essa coisa, sou super correta. Cuidado com o débito automático quando você muda de casa, que você fica pagando lá. Já aconteceu isso comigo. Não, tem que... Então, Porra, eu tive você que agora... cancela e não cancela, não sei porquê. É complicado. Complicadíssimo. Não, né? e quando você muda de cartão? Porque eu tava Nossa. pagando mensalidade de um cartão há mó tempo, cara. E eu não usava o cartão. Aí a minha gerente, é porque você não cancelou. Eu falei, pô, mas vocês também, né? Tem umas coisas assim. Uma das perguntas que a gente ia fazer era, bom, qual das atividades que você se identifica mais? Que seria produção, criação ou apresentação? Mas já ficou claro que produção não é o seu forte. Não, Assim, você se eu cerca gosto de de falar. pessoas, você passa para as pessoas e tal. Você gosta de falar? Sempre gostou de falar? Como é que começou esse que você percebeu? Nossa, eu sou tagarela. Foi na família ainda? Porque você é a irmã mais velha de Eu dois sou irmãos. Isso, eu sou a irmã Três mais irmãos. velha. De dois irmãos. E... Não, são 3 no total com Ah, você. sim, Você é a sim, irmã sim. mais velha de 3. Sim, sim. Eu entrevistava as amigas da minha mãe, né? Ah, é? Eu entrevistava. Eu ganhei o microfone do meu pai quando eu era novinha. Quando eu tinha uns 8 anos. Ô, louco. Aqueles coloridos ou Coloridos. Colorido? É. De tipo karaokê e você ia entrevistando? Isso, só que eu não ficava cantando, eu entrevistava. E você fazia pesquisa das pessoas? Não, eu era curiosa. É. Eu era curiosa. Eu realmente me interessava pela história do outro. Sempre tive isso. Que agora é você que está me entrevistando, porque daqui a pouco eu vou querer te fazer pergunta. Mas não é nem uma coisa de repórter. Eu nunca fui repórter. Eu falo sempre, gente, eu não sou jornalista, eu não tenho essa formação. Eu me formei em rádio e TV, eu sou comunicadora. E eu digo isso numa boa porque o jornalismo ele não pode emitir opinião, né? E ele não pode ter essa coisa de falar, te amo, pegar. E eu não tenho isso. Eu, assim... Pra mim, eu sou a base do afeto. Eu só gosto de estar perto de quem eu amo mesmo. Às vezes a gente fica perto de quem a gente não tem conexão. E tudo bem também. Aí a gente respeita, mas por algum motivo a pessoa se conecta com você por causa ou de uma arte, de uma peça, de um filme, de alguma coisa, né? Mas eu normalmente tenho essa vontade de perguntar e de saber quando eu me conecto com alguém. Então eu sempre fui comunicativa nesse sentido. Recentemente postaram quando eu estreiei há 22 anos na TV. E a coisa mais bonitinha, cara. Eu acho a coisa mais linda. Eu tenho um olhar distante daquilo, engraçado. Eu sei que sou eu, mas eu acho que é minha filha, sabe? Porque hoje eu vejo a Chloe muito parecida. Fui com ela no show da Rosalía. E o jeito que ela dança, o jeito que ela escreve, ela fala, é muito boa essa música. Ela parece eu falando. Ela no meio do show assim, mãe, olha esse cara. Mãe, olha essa batida. Eu falo, gente, sou eu. Porque ela tá, de alguma forma, me imitando, sabe? Sim, bonitinha, sobre normal. referência, né? Não é? São as referências. Mas, enfim, e eu com aquele cabelo Alanis Morissette no clipe, ou tipo, achando que eu era Gwen Stefani, sei lá o que eu tava achando, de barriga de fora da... Como foi, Ai, que como foi cocinha fofa. fazer essa transição da repórter que ficava fora, né, do lado de Atrás fora, das atrás das câmeras, câmeras, para a pessoa que está na frente da câmera? Então, eu fiz um piloto sozinha. Falei dos pilotos agora que eu fiz com a equipe, mas sozinha na MTV. Eu falava, eu queria ser repórter on camera. Por quê? Porque na MTV gringa tinha os repórteres que apareciam. Sim. E eu queria ter essa liberdade, não só porque eu queria aparecer na câmera, não é nem sobre isso, é sobre poder intervir, poder ter uma interação, que é o que eu gosto, interagir. Quando você está só com a mãozinha ali, você não consegue interagir. Tem o tempo para aquilo, e eu não conseguia, aquele tempo me incomodava, porque eu estava muito querendo falar com a pessoa. Aí eu fiz, no Planeta Atlântida, que é um festival do sul de música, eu fiz um com Ari e com Arci. Sim, os câmeras. Os câmeras. Irmãos câmeras. Fiz uma abertura sozinha, Brothers. fiz e editei com o Sidney, lembra do Sidney? Fui lá na ilha de edição, num horário diferente, fiz a edição e entreguei pra Romy. Aí, uma semana depois, a Cris Lobo e o Zico Góes me chamaram e falaram, você não quer substituir a Sabrina? Eu não fiz nem teste, assim, foi o que eles viram, foi uma loucura. E era tudo um mistério, porque eu nem sabia que a Sabrina ia sair, ela ia pra Band. Porque tinha os testes de VJs que eles estavam fazendo, eu nem sabia. Louco, né? Sim, sim. As coisas essas coisas eram guardadas em segredo, né? É o que tem que ser a vida, é muito louco. Quer dizer, às vezes, né? Porque tinha também tinha o concurso, né, também, né? Teve os momentos de concurso e teve os momentos dessas escolhas, assim. Mas como é que foi sua transição, assim? Porque eu percebi, assim, eu vivi uma transição também e eu via pessoas que trabalhavam
de trás das câmeras, e quando passavam a trabalhar na frente das câmeras, é uma transformação, porque a pessoa começa a se preocupar com outras coisas e tal, tem um espelho ali o tempo inteiro. Eu vim de rádio, então na rádio eu estava ali, né, falando, usando a minha voz, assim, acho que quando eu aprendi a impostar a voz foi em rádio, mas não tinha a imagem. Sim. Casé, eu fiz balé a vida toda. E por que eu tô falando isso? Eu fui bailarina profissional, né? Fui pra Royal Academy of Dance, então você não podia errar no palco. Então eu já acho que o balé me ajudou nesse sentido. Não dá pra errar ao vivo. Uhum. E tinha uma coisa meio de menina, de se jogar, né? Com 20 anos, você tá na MTV, que você é a telespectadora daquilo que você consome aquilo que você põe no ar. E daí eu já assistia a MTV, eu já sabia que o VJ colocava a mãozinha aqui, a perna no três tabela. E eu lembro que eles falavam, seja você, como você é. Uhum. Aí eu falei, cara, então tá, então eu vou falar pra câmera como se eu estivesse falando com meu amigo ou com os amigos dos meus irmãos, que são mais novos, que eu sei que é o público. Porque o público fala, eu cresci te vendo. Eu falo, eu também cresci, né? Porque eu era muito menina. Então as pessoas tinham 15 anos, 13, 10, 12, eu tinha 20, né? Então, tem isso também. Então, eu acho que eu fui aprendendo. O luau, eu acho que foi uma transição maior, porque o luau era biquíni. Uau, verdade. E tinha essa coisa das musas, a Fernanda Lima, a Daniela Scarelli, a própria Sabrina Antes. Eu nunca fui musa. Eu era BFF da galera, né? Eu era a melhor amiga da galera. E só que eu era a mina que tomava sol, né? Então, eu vejo os vídeos hoje e eu falo, gente, eu não faço isso em casa. Sem protetor solar, sem nada. Mas eu nunca tive pudor, eu acho que também tem a ver com balé, sabia? Essa coisa do corpo, do biquíni. Eu sempre achei tudo isso muito natural. De que outras maneiras você acha que o balé influenciou você na sua construção de carreira, na sua Eu acho que forma me influenciou a ter disciplina, Casé. Eu acho que essa disciplina que você me chama de CDF, eu acho que veio do balé. O balé, eu fazia aula com piano, não era com música mecânica, era piano. Não podia errar. Então, eu brinco com essa coisa de signo, que o aquariano, não sei o quê, tem essa coisa meio caótica, tem essa coisa meio pra frente, que faz mil coisas ao mesmo tempo, tal, mas... quem entende de signo, tenho ascendente escorpião, que me põe o pé no chão, mas tudo isso é uma brincadeira, tudo isso é simbologia. Eu acredito mesmo, mas eu entendo quem não acredita, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu acho que a disciplina veio do balé clássico e também da educação que eu tive com os meus pais, né? Assim, eu sempre fui bem no colégio, tinha que, enfim, fazer... Eu não tive muita infância, assim, do sentido de quebrar, me ralar. Eu não tenho histórias. Sim. Eu sempre tava... Só a unha encravadas e tudo. Entendeu? Unha encravada. As consequências do balé, das sapatilhas. A Rubi, sua filha. Sim. A minha amada, maravilhosa, como se fosse minha filhada, que eu amo de paixão, que é uma super bailarina, que depois aí enveredou para psicologia, mas é uma super bailarina. Você vê, assim, eu fico até emocionada de falar, porque eu vi ela no palco e falava, nossa, é muito duro. O balé, ele tem uma beleza muito... Sim, sim. Mas é muito difícil, muito, né? muito difícil. E o grande desafio é você parecer simples, né? Aquilo que é tem a extremamente leveza. complexo. Você vê tudo aquilo muito leve no palco, mas aquilo é muito, muito difícil, né? Você falou que você tinha esse interesse de fazer as interações on camera e tal, de aparecer, de conversar com as pessoas. Você falou em interação, foi uma coisa que marcou assim na sua resposta para mim. Eu fiquei lembrando, a gente teve mais um episódio deprimente de uma interação do presidente do nosso país com a Vera Magalhães durante o debate para Bandeirantes, para presidente, ela né? não teve direito de resposta. Não teve direito. Não teve Era direito uma de regra, resposta. né? Entendeu? Sei lá. É uma jornalista, né? Ali ela não estava. Mas, enfim, deprimente. Como era ser mulher na televisão nos anos 90? Nos anos 2000. Eu peguei 2000. Eu não peguei 90. Mas tudo bem, dá na mesma, né? Um pouco. Mas é que eu achei que os 2000 ele dá uma diferencinha, sabia? Por conta, Essa sabe interação do quê? que você ansiava, ela acontecia sempre da maneira que você esperava? Tiveram pessoas que não... Enfim... Eu achei que eu fui um pouco protegida nesse sentido lá na Foi MTV. protegida? Sabe por quê? Porque nos anos 2000 começou as cantoras pop. Que a gente tinha Madonna nos anos 80. A gente Sim. tinha Grace Jones nos anos 70. Sim, mas como apresentadora de televisão não tinha, né? Você tinha 6 canais no Brasil. Né? Quem é que apresenta? Qual a mulher que apresentava? Tinha Marília Gabriela, Márcio Suplicy, mais ninguém, assim, que eu lembro. E canal jovem com mulheres era MTV, Sim. só MTV. Entrevistando grandes astros, entrevistando Então, Axl eu acho que Rose. eu acho que eu tinha uma... Ai, é difícil falar isso, mas é a verdade. Eu vou ter que falar a verdade. Eu acho que eu tinha uma... Eu era um pouco naiva nesse sentido, sabe? Mas era uma coisa...
de sensibilidade. Então, por exemplo, outro dia rolou um vídeo eu falando, eu nem lembrava disso, do Eminem, que o Eminem tinha falado que a Christina Aguilera não era de se jogar fora. Eu, naquela época, aos meus 20 anos, eu não tinha uma noção do machismo patriarcal, de como, da misoginia, das palavras, do feminismo. Eu não tinha muito essa noção, mas eu tinha uma sensibilidade. Então, tem eu falando assim, que deplorável esse comentário, que comentário ridículo, que grosseiro, que absurdo. Então, era a minha reação ao vivo, ao comentário do Eminem. Hoje em dia seria uma reação mais elaborada. Mas eu acho que ali já tinha uma sensibilidade. Entendi. Né? E então eu acho que a arte ela é um pouco mais democrática. E a gente estava ali lidando com música e com comportamento. Mais uma vez dizendo da importância que a MTV tinha para o adolescente de ter esse compromisso com a cidadania. E eu acho que a cidadania, quando você tem essa noção de cidadania, os apresentadores também, a gente convidava o artista, a gente convidava a audiência, a gente convidava nós mesmos a refletirmos o nosso papel como cidadãos. Dentro disso, a gente entendia o que era machismo, o que era homofobia, o que era transfobia, porque a gente também começou a entender isso lá. E hoje em dia, se a MTV existisse, ela estaria discutindo gênero, não só sexualidade, fluidez. Entende? Eu acho que ela estaria acompanhando tudo isso. O racismo. Tenho certeza que a MTV ia ter muito mais preto ali nos apresentadores, não só para falar de rap, porque isso é uma crítica naquela época, porque os caras só faziam yo, nananã, mas, entendeu? Então, eu acho que ela iria evoluir e se dar conta de coisas que faltavam ali. Então, eu acho que a gente foi evoluindo. Naquela época, se você me pergunta, eu não tenho um caso de... Mas eu tenho um de rádio. A rádio é predominantemente masculina, o ambiente. O ambiente da MTV tinha muita mulher. Sim. Entendeu? Muita mulher. Então, era uma televisão diferente de todas as outras naquela época. Sim, muito diferente. E tinha também muitos homossexuais e também tinha pretos. Diversidade. Tinha diversidade. Dentro. Tinha muitos negros na produção. Então, a gente estava ali, era muito gostoso ver essa diversidade. E iria, como eu digo, iria se corrigir mais e ia ter mais diversidade. Eu acredito nisso. Na rádio é predominantemente masculino, até hoje é. A minha equipe é de homens na rádio hoje, mas eles são muito é uma nova geração também, né? Muito respeitosos. E eu ia de moletom e camiseta na rádio, quando eu tinha 18 anos. Então, aquela Sara da MTV, com as roupas lindas, com as trends, todo mundo escreve pra mim, você era referência, papapá, não sei o quê. A Ref anos 2000, não sei o quê. Eu, na rádio, pra falar de rock, porque imagina uma mulher falar de rock. Como é que você sabe quem é o Tony Iommi? Imagina que você vai entender a importância do Led Zeppelin, desculpa. O que eu ouvia, isso eu ouvi muito. Muito. Eu nunca fui desrespeitada, mas era sempre um olhar assim, a gente vai chamar ela porque ela fala inglês, né? Porque ela entende de Black Sabbath. E eu não entendia mesmo, mas eu aprendi. E eu aprendi com um grande amigo chamado Ricardo Cruz, que é o Quinho, que foi o único que nunca teve preconceito, que me chegava no canto e falava assim, ouve esses CDs, que na época era CD, né? Me trazia CD pra ouvir, porque ele sabia que eu ia entrevistar sei lá, Tony Iommi, como eu falei, ou o Ozzy, ou... enfim. Aí ele falava, ouve esse CD. Bruce Dickinson. Porque eu não ouvia Iron, né? Aí comecei, eu adoro, gente. Adoro Sepultura, sei tudo, Sepultura. Ratos de Porão. De uma maneira geral, então você como você disse mesmo, você não chegou a viver episódios tão marcantes assim não cheguei a misoginia, mas de eu era machismo, bravinha também. Isso na televisão. E nas redes sociais? Nas redes sociais... Porque você é bastante ativa no Twitter. Eu lembro que nas eleições de 2018 você era bastante ativa, colocando suas posições de forma... Sofreu muito? Muito. Em 2018, no Twitter, eu sofri demais. O que aconteceu? No Instagram não tanto, mas mais no Twitter. Porque as pessoas... tem muito robô, né? Então, eu aprendi a não usar palavras-chave para poder falar sobre política e questões sociais. Fui aprendendo, porque se você coloca algumas palavras ali, o robô já vem. Explica melhor isso pra gente. Não, eu não falo o nome do inominável, por exemplo. Não falo o nome. E também porque acho os robôs ficam procurando, são palavras que os robôs já estão... procuram, tanto que você escreve às vezes sem querer um negócio que não tem nada a ver, aí eles fazem a mesma resposta, sabe? Agora, quando você se posiciona, e eu me posicionei sempre, eu sou uma pessoa de esquerda e sempre fui, e nunca tive problema com isso, minha base é progressista. Problemas eu quero dizer comigo mesma, né? Eu sou assim,
tranquila em dizer isso, muito tranquila. E sempre me posicionei. E acho até ridículo o que é engraçado é que as pessoas elas não acham um absurdo a gente. Elas esperam isso da gente, porque imagina, é o nosso passado, assim, pelo amor das deusas. Eu sou a Sara Oliveira, você é o Casé Pessini. É óbvio que a gente é progressista, não tem nem cabimento. As pessoas não ficam, nossa, eu achei que ela fosse de direita. Isso nunca existiu comigo. O que existe desde 2018, essa máquina do ódio, essa coisa de você, atrás da internet. Isso já veio desde o impeachment, né? 2015, 2013, ali. Das pessoas acharem que elas podem te ofender. Então elas te xingam porque você é mulher, aí elas vão para um lado que não tem nada a ver. Você está falando ali sobre questões sociais, pessoas estão morrendo de fome. Não tem vacina. Aí vem e fala uma coisa do tipo, ai, você é feia. Jura? Não, eu sou linda. Sabe? Umas coisas assim que a Vera, você deu o exemplo da Vera Magalhães, que ela recebeu essa resposta. Ela foi lá para falar, olha, as pessoas não estão mais vacinando os filhos contra a poliomielite. Cara, a gente sempre foi exemplo de vacina nesse país. Aí vai lá e fala, você é o pior que tem no jornalismo. Para atacar a mulher, Sim. Entendeu? E as mulheres estão cada vez mais tomando espaço do jornalismo. Eu tenho o maior respeito, por isso que eu sempre falo, eu sou comunicadora, não sou jornalista, porque eu tenho um respeito absurdo pelas jornalistas. Tenho várias colegas jornalistas políticas, assim. Então é isso, vem com essa coisa de atacar. Mas eu não tenho muito, eu tenho um pouco em coisas pontuais que eu sofri muito em 2018 e tal. Eu sofri, Casé, mas não é que eu sofri ataques, eu sofri porque eu sou muito sensível. E eu me desgastei muito para aquela eleição. Assim, eu não tô me dando... A gente se esgoelou muito. Se esgoelou muito para ter colega interessante votando nulo. Eu acho isso imperdoável, desculpa. Porque a gente estava ali num momento muito complicado, sabe? É nesse caso que eu me desgastei. Eu me desgastei com pessoas queridas do entorno. Sei. Que eu falava, eu não acredito. Eu me desgastei com gente inteligente e sensível que votou. Não só nulo, votou. Em quem não tinha que votar, que eu falo assim, até hoje, não me conformo. O que acontece com esses seres humanos? Não sei, não sei. Não sei. Assim. Você acha que a gente vai conseguir sair da Eu crise acho. climática? Na crise climática, eu não sei, porque o meio ambiente eu acho que é a pauta mais importante. Não se falou de Amazônia nesse debate, não se falou de racismo nesse debate. Mas também Você é o falou de primeiro, povos né? originários? Não, os indígenas. Você vê a Maria Gadu, um beijo pra Maria Gadu, faz um trabalho lindo, cara. Lindo. Ela fez o Som do Rio também, Nossa, uma o Som série do muito Rio, tão bonita, linda né? essa série dela, que tá no YouTube, gente. E ela até brinca comigo, a gente fala, a gente tem que dividir as militâncias, né? Porque cada um acaba se especializando, não se especializando, mas se conectando com uma pauta, né? Porque senão a gente também... A gente sempre gosta de perguntar como é que as pessoas dividem o dia, assim, né? Eu, particularmente, eu tenho uma sensação de que é muito difícil, assim, hoje em dia, fica tudo meio misturado, você não sabe quando terminou o trabalho, quando começou, você está fazendo o tempo todo um monte de coisa que não tem mais esferas de separação. Isso eu acho um pouco difícil para mim, mas eu também não sei me livrar disso. Queria saber, você tem um determinado horário em que você entra nas redes sociais, você se comunica da forma como você quer? É uma coisa que acontece de forma aleatória? Não tem uma programação? Não, né? não tem uma programação. Só quando eu tenho que postar alguma coisa de trabalho. Aí eu posto coisa de trabalho... mas no Twitter eu não tenho... O Instagram eu uso mais para trabalho, para falar de cultura, para falar de música, tá? Eu tenho uma outra relação com o Instagram. Para falar dos projetos que você Dos está projetos, fazendo. ou para divulgar alguma coisa de um disco novo, de um livro que eu li. É uma outra relação, assim. Agora, o Twitter eu entro todo dia. O Instagram não entro todo dia, não. No Twitter eu entro todo dia, porque eu me informo através do Twitter. Eu sigo pessoas, eu sigo veículos. Então, eu me informo né, bastante, assim. Agora que está combatendo bastante a fake news, né? Que eu acho que é um dos nossos maiores desafios. Sim. É combater a fake news, as mentiras, né? Mas eu não tenho horário, não. Só quando tem um debate, quando tem... Agora, por exemplo, o Pantanal, eu não assisti a novela há muito tempo. Desde a Avenida Brasil. Eu assisti muito novela na época do Vídeo Show, porque eu tinha que cobrir. E eu fui assistir porque me mandavam as cenas dos violeiros. Renato Teixeira, Almir Sater, não sei o que. Eu achava a coisa mais linda. Eu falava, gente, é cinema na TV, esses caras tocando. Porque eram planos enormes, de 3 minutos na novela.
os caras tocam muito, né? E o Almir, que é o cara que, tipo, violão de 10 cordas, meio bluseado, que misturou o sertanejo raiz com blues e rock, o Renato Teixeira. Eu acho tudo lindo. Aí eu me empolgo. Aí eu comecei a assistir Pantanal por causa disso. E porque tem Jesuíta, tem Irandir, tem Isabel Teixeira, que faz a Maria Bruaca, que eu acho lindo, a Isabel, que era de teatro, tá na televisão. Então, aí, respondendo a sua pergunta, eu entro no Twitter, no momento da novela, porque eu acho legal que as novas gerações estão entendendo a importância do papel da Isabel Teixeira, por exemplo. Estão entendendo a importância da liberdade da mulher. E é uma mulher que era de teatro e que está fazendo sucesso agora, depois de tantos anos de carreira. Sucesso, eu quero dizer, ela sempre fez, né, no teatro, Sim, mas sim. assim, conhecida no grande público, né? E preenche, ela preenche a câmera, assim, é muito legal isso. Dira Paz. Então eu assisto assim, 1, 2 vezes por semana no Globoplay. E aí você vai lá pro Twitter Aí eu vou no e fica Twitter pra postando. ver, assim. Porque Pra às ver o vezes que as não dá pessoas pra estão falando e tal. eu acho isso bonito. Aí eu acho bonito porque é arte, né? Quando bem feito. Claro. Então tem esses momentinhos assim que eu entro. Você começou antigamente, você trabalhou na Rádio 89, depois você trabalhou na MTV, depois você trabalhou na TV Globo. Hoje em dia está tudo pulverizado, né? Você está presente, por exemplo, em diversas plataformas, né? Você está no YouTube, você está no Spotify, você está no Star Plus, se não me engano, com... É verdade, o Bios Titãs, com é tão Bios legal, Titãs. assistam. Toda a trajetória dos Titãs, 40 anos de banda, eu fiz esse documentário, apresentei. Como é que foi a experiência? É lindo, é lindo. É uma aula de como trabalhar em coletividade, já que a gente falou que o audiovisual e a música é coletivo. É uma banda, e que uma banda que começou com 9 e está com 3 agora e continua nativa criando coisas novas, assim. Muito bonito. Como é que foi rever as músicas, ouvir os discos, Ai, encontrar os demais, caras? Encontrar os caras, né? Imagina, é demais isso. Ir na casa deles, filmar na casa deles, assim. Um desafio que as pessoas têm muitas vezes é como é que não se deslumbrar, né? Como é que você consegue exercer o seu trabalho, você é super fã do artista e você chega lá, você quer conversar, quer perguntar, ele te dá uma resposta, mas não é contundente, você quer avançar um pouco mais. Como é que você faz isso? Como é que Mas você aí eu acho que a gente mantém? aprendeu, de novo, eu digo, da MTV. A gente nunca foi deslumbrado lá, não. É o que eu digo por mim, assim. Eu tinha uma paixão de estar lá, uma alegria, uma euforia, uma emoção, mas eu nunca deslumbrei. Eu sempre tive essa coisa da Mas responsabilidade. é difícil, né? Você mexe, assim, você vai Não, entrevistar o Ney Mato deslumbrar- Grosso, você fez uma Não. entrevista incrível Não. com o Ney Mato Grosso, porra, e aí? Aí você vai lá, porra, é o cara, o Neizão, lá, o cara 80 anos com um corpo de menino, uma cabeça incrível e tal, você fala, porra, Ney... Não, Aí você fala, deslumbrar eu quis Ney, dizer... como é que é o seu trabalho? Você fica, Não, você tem razão. Não, eu quis dizer deslumbrar no sentido de tipo, ai... não, aqui não, me achando, Digo, não. se perder um pouco, né? Ficar meio encantado, né? Um Isso. encantamento. Acho que é um deslumbramento no sentido do Sim. alumbramento, né? Desculpe, Isso, então agora isso, isso, desculpe, isso. agora Imagina, entendi sua eu que me pergunta. expressei mal. Então eu posso até responder de novo. O Ney Mato Grosso é o maior exemplo. Eu acho o Ney Mato Grosso uma afronta da natureza. Então o Ney Mato Grosso é um cara que me emociona. Sim, Então toda total. vez que eu entrevisto eu acabo com os olhos cheios d'água. Eu não tenho, I can't help it. Eu não consigo controlar. É igual como a gente falou do Milton, eu não consigo. Gilberto Gil. O Gilberto Gil até no Roda Viva, quando eu participei, para fazer a pergunta, eu me segurei um pouco ali, mas eu acho que é isso. E não é nem uma questão de... é uma reverência mesmo, as pessoas que mudaram a nossa vida, pessoas muito importantes para a nossa cultura, pessoas muito importantes para o nosso país, e a gente tem que falar e homenagear em vida. Porque o problema do Brasil é isso, a pessoa morre, aí ela fica, nossa, não. Gente, vamos homenagear em vida. Sim. Essas pessoas são muito importantes. Você falando no Ney Mato Grosso, eu acabei de ler o roteiro do Ismir, meu irmão, que vai fazer o filme dele, né? É? Roteiro e direção do Ney. Roteiro e direção do Ismir sobre a vida do Ney. Nossa, quem vai fazer o papel do Ney? Ainda. Não tem ainda? Nada. Ele vai começar o processo de seleção, porque tem vários personagens, são os afetos do Ney ali, né? Sim. Que vida, meu. Que vida. Que vida. Desde quando ele era novo, que ele começou a cantar profissionalmente com 30 anos só. Uau. E os Secos e Molhados, a importância dos Secos e Molhados, a importância da carreira solo dele, quando ele olhou e viu que ele não cabia mais ali nos Secos e Molhados. E é uma coisa muito da vida pessoal dele. Eu lembro que eu li o roteiro, eu já li vários roteiros de cinema, de amigos, tal. Eu nunca tinha chorado no final, mas eu chorava. Porque é uma vida... Eu falo, cara, a gente vai honrar a vida desse homem de 82 anos.
que é uma afronta da natureza, que sobreviveu ao HIV, numa época que não tinha Não nem... tinha tratamento, todo mundo morria, Não tinha né? Uma coisa tratamento. assim. E é um cara que sobreviveu ao O cara é o preconceito. precursor do gênero fluido nos anos 70, no Precursor do gênero Fantástico, né, mano? Você fluido. fala, caralho, mano, quem é esse maluco? Todo maquiado. E entrava na casa de todo mundo, e todo mundo curtia. E as mano. crianças? Até os direitistas. Pô, esse cara é foda. Todo mundo. Até hoje, você vai num show dele, gente, ele é a única pessoa que vai unir o Brasil. Tem todo tipo de público. Todo. Porque ele tem uma coisa lúdica, que as crianças ficam loucas até hoje. Tem as mulheres de outras profissões, sei lá, que trabalham com RH, não sei o quê, né, que querem agarrar ele, mas tem os jovens. Tem todo tipo de público. É. Voltando a essa questão da multiplataforma, você acha que agora está mais fácil você viver de audiovisual, viver de não sei o quê, ou ficou mais difícil? Porque está pulverizado, aquilo que você falou. Você não tem aquele trabalho, aquele emprego, aquela empresa. Você está tipo, em várias plataformas, está correndo atrás, aí você escreve o projeto, vai, não sei o quê, tenta vender. Quer dizer, é um corre que você não tem um departamento comercial, corre. né? É um corre, assim, é um desgaste, mas vou te dizer que eu sinto que as possibilidades são maiores. Entendeu? Então, antes, a gente não tinha muito. Eu fico super feliz com os estudantes de rádio e TV. Toda vez que eu vou falar, trocar ideia com o estudante, dar palestra, até na pandemia eu fiz muito isso online e tal, mas eu vou nas universidades eu falo. Hoje em dia tem mais produtoras de audiovisual, tem mais estúdios. Antes eram só as emissoras, né? E se você queria trabalhar com um público jovem, era só MTV. Né? Ou com um público feminino, era só o GNT. Então, do ponto de vista de oportunidade, existe mais oportunidade. Do ponto de vista de ganhar dinheiro, de gerar renda, é a mesma coisa ou é mais difícil hoje? Eu acho que hoje tem essa coisa das redes sociais, que num certo momento ficou muito em cima dos influencers que têm milhões de seguidores, tal, não sei o quê, e eu comecei a sacar que as marcas, as empresas, eles não estão mais ligando tanto para isso. Eu acho que esse movimento está começando a cair. Eu vejo pelos trabalhos que eu faço corporativos, que as pessoas chamam para apresentar um evento, ou para apresentar um podcast, ou para apresentar uma... Porque você tem uma história, você vai segurar ali, entendeu? Então, eu acho que tem essas oportunidades. Você é convidado para fazer muitos publis nas redes sociais? Eu faço. Eu não sou uma influencer, né? Assim, eu tenho um cuidado assim com rede social também, porque tem coisa que eu não acho melhor não fazer. Como é não que você combina escolhe? Como é que é comigo. esse critério? Estou te perguntando isso porque é importante as pessoas que estão assistindo, né? Para Claro! entender, assim. Não, Porque, só chegou, pagou e faz? Não, porque você tem que zelar pela sua imagem, zelar pelos seus valores, pelas coisas que você acredita e tal. Tem coisa que Senão, não vale a no médio pena. prazo, você vai perder totalmente sua credibilidade. É isso mesmo, Casé. Tem coisa que não vale a pena, a gente avalia lá no escritório, eu e a Fê Thompson. Tem coisa que o cachê não vale, tem coisa que o cachê vale. Você fala, tudo bem, depende. Mas essa marca, como que é essa? Tem que estudar a marca hoje em dia, tem que saber. Tem que CDF entender. é bom, deixa eu ver essa eu marca. Eu vou lá deixa eu ver atrás lá. da marca, eu vou entender melhor. Tem marca que é muito legal de trabalhar, entendeu? Mas é isso, tem que ser uma coisa bonita que eu aprendi, inclusive com essa minha querida Fernanda Thompson, que é o entusiasmo de dizer sim. E aí Versus, fudeu, agora eu disse sim, pô, olha só o que eu tenho que Não, fazer. você dizer sim com... Não é isso. Eu aprendi com a gente, trabalhando junto, que é bonito você ter um entusiasmo na hora de dizer sim, e eu sempre fui muito entusiasmada, né? Mas a educação na hora de dizer não. Porque eu tinha muita dificuldade de dizer não. Isso é importante. Entendeu? Como dizer não, né? Eu Tem tinha gente que acha que para dizer não você tem que ser dificuldade, grosso, né? Muita dificuldade, não sei ser grossa e passo mal, porque às vezes você fica meio que fica tão nervoso que você acaba sendo grosseiro, porque você não quer falar um não e está sendo meio pressionado e saber, mas isso é maturidade, né? Maturidade é ter foco. É ter foco na sua lida, né? Acreditar na mensagem que você vai passar, acreditar no comunicador que você é. E tem que saber falar não, sim, tem que saber perder trabalho. Se você tá num momento que eu já tô nesse momento que dá para fazer isso. Eu não posso generalizar, porque a gente mora num país muito desigual. Claro. E às vezes as pessoas precisam daquele dinheiro. Eu não julgo nada, Casé. Eu não julgo nada. Tem uma canção da Letrux que fala assim: se organizar direito,
todo mundo chora. Se organizar direito, todo mundo julga. É uma crítica dela. E tem uma outra canção dela que fala assim, quem não chora não cresce. Aí eu acho que quando você cresce, você não julga. Eu aprendi isso, cara, de verdade, assim. Você tem Porque as chorado coisas muito? De chorar, sempre. Mas de julgar, eu aprendi que não vale a pena. Não vale a pena. Cada um tem sua história, cada um tem sua vivência, cada um tem as suas referências. Eu não julgo mais nada, quer dizer, as coisas acontecem na vida assim, ó. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso. Uma noção de finitude absurda, uma noção de que jogar o outro é perder teu tempo, porque o outro tá ali no corre dele, só ele sabe o porquê. Por falar em julgamento, como é que você viu essa vitória histórica da Anitta no Video Music Awards? A gente que trabalhou na MTV sabe o quanto é difícil, uma primeira vez que isso eu acontece. achei um olé. Achei que ela deu um olé ali, maravilhoso. Fiquei feliz. Ainda se apresentou e botou o funk ali, né? Fez um discurso inclusivo. Ela cada vez melhor, né? Eu acho. E essa sua paixão pela música, que já vem de tanto tempo, com uma pesquisa tão profunda, conhecendo tantos grandes nomes, nunca deu aquela vontade, de repente eu ponho um back vocal ali. Cantar? De repente eu escrevo um negocinho, uma letrinha. Deixa eu passar uma letra pro Ney. Não, Caetano. Adoro. Hoje escorregou aí, era uma letra aí, Ney Mato Grosso, pô. Tanto que quando eu recebo esses caras, assim, eu vou... Igual agora, fui falar de Letrux, eu recitei, eu não canto. No Luau eu cantava, é ridículo, né? Eu ficava lá cantando Rita Lee, cantando Los Hermanos. Ai, gente, eu morro de rir. Ridículo eu quero dizer, porque hoje em dia eu acho que talvez... Eu não sei, eu falo, mas eu acho que sou igual, sabia? Igual o quê? Essa época. Essa eu acho época. que se me coloca um Luau... Porque se eu vou no show, eu canto tudo. Eu passo uma vergonha. Não, mas é porque tá ali no show, né? tô... Eu não vejo o show quieto, assim, analisando o show. Nossa, desafinou ali. Nossa, a acústica tava ruim. Eu nem vejo. Eu vejo às vezes colegas que falam assim, nossa, mas a acústica daquele lugar tava horrível. É? Eu achei um dos melhores shows que eu já fui na vida. Eu sou muito emocionada, Cazé. Tanto que às vezes quando eu vou postar depois do show, eu falo, No dia seguinte eu falo, gente, eu tava muito emocionada. Tudo bem, deixo. Claro, né? Não, porque se você for ver, quase todo show que eu vou é o melhor show que eu já fui, sabe assim? Mas o da Rosalía é verdade. Foi muito bom. Nossa, que mulher. Bom, então você nunca se aventurou nessa parte mais criativa da música. Então, mas você tem uma proximidade muito grande com o cinema também, até pelo seu irmão e tudo. Enfim, você sempre gostou de cinema, pelo que eu conheço. Mas seu irmão enveredou por esse caminho também. Diretor, está escrevendo o roteiro do Ney Mato Grosso, vai filmar, vai dirigir e tal. Participação da Sara em algum filme? Eu fiz o da Vero, Amores Urbanos, como eu mesma. Fiz uma novela do Manuel Carlos, como eu mesma. Uau! Eu contracenei com a Camila Morgado, maravilhosa. Mas planos de escrever um filme, de fazer um roteiro, um doc, alguma eu outra ajudo. coisa? Eu leio, dou minha opinião, ajudo essas pessoas próximas a mim, que trabalham com roteiro e com filmes, assim. Ajudo muito a dar ideias de elenco, porque gosto disso, assim. E de trilha. De trilha sonora. Nossa, já ajudei muito cineasta a conseguir trilha. Fazer ponte de ligar e pedir pra banda e pedir pro artista e conseguir. Eu fico mó feliz de conseguir, assim. Não é fácil também, né? Não, claro que não. Porque tem os direitos autorais, aí tem editora, tem fonograma, tem... Isso é um trabalho de articulação, né? Nossa, de produção, né? Eu já fiz bastante articulação, faço bastante até hoje. Assim. Gosta também? Porque Pontes. É interagir, né? Adoro. O Lulu Santos me liga, eu queria falar com o Tim Bernardes. Aí eu adoro, vou lá, chamo o Tim Bernardes, falo, Tim, o Lulu quer chamar vocês para gravar não sei o quê. Aí o Péricles, aí tem uma versão do Tim, aí eu vou lá e falo. Aí Letrux com a Marina Lima, elas já tinham essa conexão, mas aí eu gosto de fazer conexões, assim, sabe? Dei exemplos de pessoas que estão na minha cabeça agora, mas já fiz várias. Qual seria a conexão do seu sonho? Assim, eu adoraria fazer... Uns feats? Eu gosto de fazer... Não sei, assim, falar nomes, mas o que eu mais amo é o inusitado. São diferentes gêneros musicais se encontrando. E isso está acontecendo cada vez mais. Tipo um Roberto Carlos e a Anitta. Mas eu acho que ela já fez até, né? Porque ela já fez? Acho que a Anitta, ela já furou tudo isso, né? This is Broken
Erasmo Carlos. É, Sei. tem umas coisas assim, né? Betânia. Como produtora, criadora e apresentadora, quais são os seus próximos planos, então? Quais são os projetos que você está E desenvolvendo? tem um projeto novo, Casé, mas Opa. mas não posso falar. Ah. Mas é que eu acabei Mente, de mente. formatar ele, assim, É? ontem. Louca, tô Opa, brincando. às 3 da manhã. É. Eu sempre tenho projetos, na verdade. Sempre. Porque eu acho que é isso que dá gás para continuar mesmo, né? Mas como é que você se mantém animada, assim? Porque é foda, você tem às vezes vários projetos, até um projeto virar, leva Demora tempo. muito. Por isso que eu tô te falando, tem um que tá quase, então tem que Sim. esperar. Casé, eu dou uns tempos também. As pessoas, elas têm essa imagem minha de ser... Eu sou realmente muito entusiasmada, sou muito emocionada, mas eu tenho as minhas sombras. E quando eu não tô bem, eu não consigo fazer o que a gente está fazendo aqui, assim, sabe? Então, eu dou uns tempos. Tanto que o meu programa de música, ele tem temporadas. Eu não gosto... Eu não gostaria de ter ele na grade. É uma escolha minha. E esse tempo é um tempo para desintoxicar. Que é pra... Isso. Tá. Porque precisa um pouquinho lidar com a sombra, lidar com a vida não é fácil, né? Tem uma frase que eu sempre falo de uma psicanalista que me disse o seguinte, que eu acho incrível. Viver não é fácil, viver bem é mais difícil ainda. Tá ficando cada vez mais. Né? Então, a gente que trabalha com manifestações artísticas, tal, a gente precisa desses tempos, até esses refôlegos, nem sei se existe essa palavra, mas é uma palavra que minha mãe fala muito, uns refôlegos. Refôlego, né? é uma boa palavra, né? A gente que é mãe, que é mulher, Uhum. né? Não é fácil, assim. Não estou reclamando, acho tudo lindo, mas são Muito bacana. Você não pôde compartilhar com a gente, mas fique sabendo que a gente está torcendo pelo seu projeto, que ele se realize e tudo, que a gente quer conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bom, para quem não tiver, ou está em outro planeta, ainda não está te acompanhando no Twitter ou no Instagram, @Sara Oliveira. @Sara Oliveira, Sara com H. Sara com H, @Sara Oliveira, é isso mesmo. Aí você tá com um programa no YouTube, no Spotify, conta todas as plataformas. Todas as plataformas. Todas. No Star Plus, no YouTube, no podcast. Podcast é só procurar por Minha Canção. No YouTube tem o Nosso Amor a Gente Inventa também, que é essa série de amor. As pessoas contam suas histórias de amor. Todos esses programas criados, produzidos e apresentados pela Sara. E é uma equipe linda. Muito legal. E uma equipe, claro, mas é muito bacana você ter esse, vamos dizer, esse farol, né? De dizer, não, eu quero ir para cá, eu quero levar esse programa para este ponto, eu quero conversar sobre esta... Isso é muito legal porque vai dando autenticidade, né? Que é uma coisa que a gente precisa tanto. Muito obrigado, Sarinha. É uma pena terminar o nosso papo assim, mas foi maravilhoso. Gente, vou falar um negócio para vocês. Professor, mestre maravilhoso. Eu adoro esse programa, acompanho, curto tudo. Adorei que ele voltou pro Instagram. É verdade. Amo por causa desse programa. Então, beijos para quem fez ele voltar pro Instagram, porque daí eu fico vendo, fico acompanhando. Brincadeiras à parte. O cara mais espontâneo da TV brasileira, assim, do tipo, hoje eu vejo o Mion, por exemplo, que é um carisma em pessoa. Carisma é um troço tão forte que é só quem tem, né? Desculpa, não se compra. Então, quando você desligava e falava na cara, isso agora atravessa as gerações. Você sabe que a gente tem os TikTokers, então que eles estão redescobrindo a gente, isso é super legal, o Luau ou o teleguiado e tal. Eu acho emocionante quando de repente mandam para mim ou me marcam, porque sabem que te amo, em vídeos seus, assim, sabe? Eu compartilho com a maior felicidade. Obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. E a gente segue, você pode nos seguir também aqui no @meu nome é Correria no Instagram e no Twitter, ou então no YouTube, meu nome é correria.com.br. Acertei, aí a parte mais difícil do programa é essa. Muito obrigado e logo a gente está com um episódio novo no ar. Valeu!